Bom dia, nós somos a equipe 3 e o nosso trabalho é sobre galvanoplastia, onde a gente vai abranger qual é a definição e quais são as características gerais desse processo. A começar pela definição, a galvanoplastia é um processo eletroquímico utilizado para revestir uma peça metálica com uma fina camada de outro metal por meio de uma corrente elétrica. Esse revestimento normalmente tem como objetivo proteger a peça contra a corrosão, aumentar a durabilidade e melhorar o seu acabamento estético. Agora falando um pouco sobre o funcionamento, o processo ocorre em uma solução eletrolítica que contém íons de metal de revestimento. A peça que receberá o revestimento funciona como um cátodo, enquanto o metal que fornecerá os íons é o ânodo. Quando a corrente elétrica é aplicada, os íons metálicos se deslocam até o cátodo e se depositam sobre sua superfície, formando essa camada metálica uniforme que normalmente aumenta a durabilidade e melhora o seu acabamento. Os principais componentes da galvanoplastia são a fonte de corrente contínua, responsável por fornecer energia, o eletrólito, que contém os íons metálicos, o ânodo, que libera esses íons, o cátodo, que é a peça a ser revestida, e os cabos condutores, que completam o circuito elétrico. O processo começa com a limpeza da peça para remover as impurezas, assim para garantir uma boa aderência do revestimento. Em seguida, a peça é mergulhada na solução eletrolítica e conectada ao circuito elétrico. Após a aplicação da corrente, ocorre a deposição do metal. Os metais mais utilizados na galvanoplastia são ouro, prata, níquel, cromo, cobre e zinco. O ouro e a prata são empregados principalmente por motivos estéticos e de condutividade. Já o níquel, o cromo e o zinco são amplamente utilizados para proteger as peças contra corrosão e desgaste. Sobre as aplicações, a galvanoplastia está presente em diversos setores da indústria. Ela é utilizada na fabricação de peças automotivas, joias, componentes eletrônicos, ferramentas, equipamentos médicos, objetos decorativos, melhorando tanto a resistência quanto a aparência desses produtos, como já comentado na definição. As principais vantagens da galvanoplastia são a proteção contra a corrosão, o aumento da durabilidade dessas peças, a maior resistência ao desgaste e a melhoria do acabamento superficial. Em alguns casos, o revestimento também pode aumentar a condutividade elétrica dessa peça, que favorece muito em setores industriais. Entre as desvantagens estão o alto consumo de energia elétrica, a utilização de produtos químicos potencialmente tóxicos e a geração de resíduos industriais. Por isso, é necessário investir em sistemas adequados de tratamento dos efluentes para reduzir os impactos ambientais. A temperatura, a concentração da solução eletrolítica, a limpeza da peça. Quando esses fatores são bem controlados, o revestimento apresenta melhor aderência, espessura uniforme e maior durabilidade. Por fim, os impactos ambientais que a galvanoplastia pode causar devido ao uso de metais pesados e produtos químicos que podem contaminar o solo, a água quando descartados de forma inadequada. Por isso, o tratamento de efluentes, a reciclagem de metais e o cumprimento das normas ambientais são fundamentais para tornar esse processo mais sustentável. Além disso, a galvanoplastia se conecta diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O processo apoia a ODS 9, de Inovação e Infraestrutura, aumentando a vida útil das peças. Contudo, o uso de químicos tóxicos e o descarte incorreto de resíduos ameaçam a saúde, a água potável e a vida aquática, de forma respectiva ODS 3, 6 e 14. Por isso, o tratamento rígido de efluentes e a produção mais limpa são essenciais para o futuro da atividade. O conteúdo de galvanoplastia cai bastante nos vestibulares, com uma frequência de média a alta. Por isso, trouxemos aqui para vocês uma questão do vestibular de verão da PUC do Rio Grande do Sul. E para otimizar o tempo da nossa apresentação, iremos focar diretamente na explicação e na resolução desse exercício. Para a resolução dessa questão, é necessário muita atenção, até porque mais de 71% dos estudantes que responderam essa questão dentro do site onde a gente retirou a mesma, erraram. Ao relermos o enunciado, conseguimos observar a presença de uma palavra, que é os eletrodos ativos. Isso vai significar, então, que as barras de cobre participam da reação. Tendo isso em mente, conseguimos ir direto para as afirmações e responder à questão. Ao analisar a primeira afirmativa, é possível determinar que ela está correta. Por quê?
Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo. Como os íons de cobre têm carga positiva, eles migram para o polo negativo para ganhar elétrons e se tornam cobre metálico, exatamente lá que a peça é revestida. E ao chegar então na segunda afirmativa que muitos estudantes erram, porque muita gente pensa que a cor azul diminui porque o cobre da solução está grudado na peça. Só que, como o elétrodo é ativo, enquanto o cátodo consome cobre da solução, o ânodo, que seria o polo positivo, se corrói e rompe a mesma quantidade de íons de cobre de volta. O sistema fica em equilíbrio e a cor azul não muda. Por isso, então, essa afirmativa seria incorreta. Se seguirmos, então, pela lógica de descarte de alternativas, somente a letra A seria uma possível resposta para essa questão, até porque a letra B, C e D contém a segunda afirmativa como correta, sendo que acabamos de ver que ela está incorreta. Mas, para desencargo de consciência, a terceira afirmativa também está incorreta, porque no refinamento industrial, para limpar o cobre cheio de impurezas, a barra impura precisa sofrer oxidação, ou seja, se desmanchar. A oxidação sempre acontece no ânodo, que é o polo positivo, e não no negativo, como está na afirmativa, por isso que ela estaria incorreta. Sendo assim, o único gabarito possível para essa questão é a letra A. E o nosso trabalho vai ficando por aqui. Agradecemos imensamente a atenção de todos.